A gente começa com a leitura do verso, a gente vai fazer só a leitura do primeiro verso. Normalmente a gente vai falar em todos os vídeos, essa primeira introdução que a gente fala, quem é o escritor, qual que é o contexto da carta. Para quem está assistindo um vídeo aleatório, não fique perdido no meio das explicações. Então, eu sempre vou fazer a leitura do versículo e depois a gente vai fazer uma recapitulação geral do que é a carta e assim a gente já vai para o texto em que a gente leu. O texto de hoje é Tiago 1, verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Essa tradução é a NVT. Eu não sei qual que é a tradução que você tem aí na sua casa, mas sempre eu faço as leituras comentadas aqui no canal e também vou fazer os textos e contextos com a nova versão transformadora. Quem que é o escritor dessa carta? Bom, é bem óbvio, já que já está ali no título, quando você abre, está escrito Carta Geral de Tiago. Mas qual é esse Tiago? Porque muitas pessoas, quando leem essa carta, acreditam ser o apóstolo, e não é. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que está descrito lá em Mateus 13:55. Anteriormente a essa carta, ele não acreditou, como revela as escrituras. Depois, posteriormente, ele acreditou. Não diz as escrituras em que parte foi que ele começou a acreditar em seu irmão mais velho. Então, Tiago era um dos irmãos mais novos de Jesus. Por que não é o apóstolo, Angélica? Você vai me perguntar. Porque o apóstolo, ele foi um dos primeiros mártires, ele foi morto à espada, está escrito lá em Atos 12:2. E essa carta, a gente vai prestar atenção lá nos outros versículos, que está falando sobre a igreja primitiva já criada, a igreja já tendo frutos, com problemas. Então, é uma igreja que já está começando a se estruturar. Não deu tempo do apóstolo ver isso, porque ele foi um dos primeiros mártires. Esse Tiago, ele também era líder da igreja em Jerusalém, junto com Pedro. Ele escreve para uma igreja, eu sempre costumo dizer que ele escreve essa carta para ensinar cristãos a viver uma fé prática, madura e coerente com os ensinos de Cristo. Então, ele está fazendo por uma igreja, como eu já disse, estruturada, uma igreja que já está dando seus primeiros passos. Ela foi escrita provavelmente entre 45 a 49 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que essa seja uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E ela é destinada aos cristãos judeus dispersos fora da Judéia, é o que está escrito ali. As 12 tribos dispersas entre as nações. É o que Tiago diz nas primeiras palavras que ele está escrevendo para os judeus. Eu acho que é bom acrescentar que ela também é escrita em um período de perseguição à igreja primitiva. Então, ele está escrevendo para uma igreja que está começando a dar os seus primeiros passos e que está sofrendo perseguição. O que a gente pode esperar dessa carta? Bom, ela trabalha vários temas e vários termos. Primeiro, perseverança nas provações. A gente já vai ver isso nos próximos capítulos desse quadro. Sabedoria vinda de Deus, perigo da imparcialidade, o controle da língua, a relação entre fé e obras, e esse é bem problemático, bem polêmico, e a humildade diante de Deus. E a gente vê que o livro é curto, porque ele tem apenas 4 capítulos. Tá, fizemos aquela breve visão geral de todo o livro. O que a gente pode acrescentar com base apenas no que a gente viu nesse primeiro versículo? As expressões importantes que o próprio escritor escreve, porque ele se denomina servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente pode entrar em conclusão que isso demonstra muita humildade, porque ele podia muito bem dar uma carteirada, não podia? Podia dizer assim, ó, eu sou Tiago, irmão de Jesus Cristo, não podia? Podia falar assim, da família de Jesus o Cristo que viveu na terra, filho de Maria, podia ter dado uma carteirada, mas não. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer que a autoridade que ele tem está em Cristo, mas não está no parentesco que ele tem com ele carnal, porque ele já sabe que a sua autoridade é denominada pelo Espírito Santo. Então, ele não deu uma carteirada aqui, então a gente já sabe que vem coisa boa por aí. Depois ele fala sobre as 12 tribos da dispersão. E a referência é que é escrita para cristãos judeus que estão
espalhado entre as nações. Mas quando a gente vai ler, a gente percebe que é uma carta para todos. Ela é uma carta geral, então ela é escrita para todas as igrejas, para todos aqueles que receberem. Que a gente pode aplicar na nossa vida com esse texto. O que esse texto nos ensina? Bom, esse texto ele ensina que a identidade que você tem, a sua identidade cristã, ela deve estar em Cristo Jesus. E o que você está querendo dizer com isso, Angélica? Você vai me perguntar. Eu te pergunto novamente, o que você está colocando antes do fato de ser discípulo de Cristo? Qual é o cargo, o título, a liderança, as responsabilidades que você coloca antes de fato ser discípulo de Cristo? Porque assim, você tem que agir como Tiago. Tiago podia muito bem falar seu título, falar os seus contatos, antes de falar quem realmente ele era. Mas ele já se denominou servo de Cristo. Ele já mostrou que ele era discípulo, ele já mostrou quem ele era em Cristo e qual era a sua identidade. Então, quando você estiver lendo esse texto, ou vendo esse vídeo, ou fazendo o seu caderninho lá junto comigo, eu quero que você olhe bem para esse vídeo. Eu quero que você olhe bem para essa pergunta e você responda ela de coração. Que você sonde a si mesmo, para que você veja onde está a sua identidade. A outra coisa que o texto nos ensina é que os cristãos eles continuam pertencendo ao povo de Deus, mesmo vivendo dispersos, mesmo em realidades diferentes, mesmo em espaços diferentes. E aí eu te pergunto, em que lugar você professa sua fé? Você professa só na igreja? Na escola você não professa? Ou no trabalho você não professa, ou quando você está com a sua família você não professa, ou depende do lugar onde você está pisando. Então, essa é uma outra pergunta que você deve se fazer. Porque eu criei um personagem só para ilustrar esse pedacinho aqui para você, que é o crente da nave. Eu não quero que você seja um crente de nave. Eu oro para que Deus não deixe você ser um crente de nave. Porque o que é um crente de nave? É um crente de nave de igreja. É um crente que só é crente dentro da igreja. Ele tem um vocabulário dentro da igreja, ele tem uma personalidade, ele tem umas roupas, os acessórios, tem todo um trejeito dentro da igreja, mas quando ele está fora da igreja, ele não é crente. Então, quando você está lá no seu trabalho, a sua personalidade deve irradiar Cristo. Cristo deve estar em você, você deve ser imitador de Cristo onde você está, porque você é um discípulo dele. Então, você não pode ser um personagem, você não pode ser só um crente de nave. Você não pode só, na escola você é uma coisa e dentro da igreja você é outra. Em casa você é uma coisa e dentro da igreja você é outra. Não, você deve ser um cristão em qualquer lugar, todas as horas do dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Então, Cristo deve irradiar em você, a luz de Cristo deve mostrar para todas as pessoas a ponto que você chegue na sua faculdade e as pessoas perguntarem para você antes de você dizer, você é crente, não é? Eu tô sabendo que você é crente porque você tem um jeitinho diferente, sabe? As pessoas vão falar assim, você tem uma luz diferente, você é muito alegrinha. E você vai falar assim para as pessoas, não é que eu sou crente, é que é Jesus e um pouquinho de TDAH. Eu espero que você não seja um crente de nave, eu espero que você seja um crente de verdade em todos os lugares, em todas as faces da sua vida, e você esteja com Jesus e mostre que Ele está com você.